Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Centro Maravilha começa agora e olha onde eu vim parar, Largo da Carioca. É daqui que a gente começa o programa de hoje, que você vai encontrar dicas de livro, filme, exposição, show e tudo mais que a cidade do Rio de Janeiro tem para oferecer. Eu sou Flávia Cristina e o Centro Maravilha está começando. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know. Hoje o Centro Maravilha está no Caixa Cultural e vai conferir a exposição Assim Vivíamos, do Vladimir Lagrange. E você não pode perder a nossa visita de hoje. Vamos comigo? Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Centro Cultural Caixa e vamos conversar com Luiz Gustavo Carvalho, que é o curador da exposição Assim Vivíamos, que antes de contar sobre a exposição em si, eu queria que você contasse também um pouquinho do seu trabalho como curador, Luiz. Com prazer. Esse, na verdade, é o segundo projeto onde eu assino a curadoria no Brasil. Dentro das artes visuais, a fotografia é uma linguagem que me interessa particularmente, e eu tive a oportunidade de viver 4 anos em Moscou, onde eu tive então conhecimento com uma riquíssima escola de fotografia russa e com os fotógrafos, de conhecer vários fotógrafos que fotografaram ainda a União Soviética, que estão vivos até hoje. Então, dessa experiência nasceu então o projeto da exposição Assim Vivíamos, que está pela primeira vez na América Latina. Na verdade, a segunda curadoria, porque eu trouxe para o Brasil no ano passado a exposição Antanas Sutkus, Um Olhar Livre, é um fotógrafo lituano que viveu durante a Lituânia ocupada pela União Soviética e que mostrava então uma linguagem, mesmo que também sendo uma linguagem humanista, de um país que vivia sob a ocupação. Então, Assim Vivíamos é, na verdade, uma resposta a essa exposição, porque mostra a realidade da União Soviética vista pelos olhos de um cidadão soviético, né? E aí, num trabalho de curadoria, escolher todas essas fotografias que são no total? A mostra tem 65 fotografias e realmente é um trabalho que não é nada fácil, principalmente porque o Vladimir Lagrange é um fotógrafo que tem até hoje um arquivo muito vasto. Então a escolha dessas obras foi realmente uma tarefa árdua, e a decisão de qual fotografia entra na mostra e qual fotografia tem que ser excluída é um exercício que não é nada fácil. Mas acaba que, mesmo com 65 fotos, muitas vezes menos obras fazem a mostra mais rica. Assim, acho que, não sei, é um pouquinho a minha postura como curador, que eu acho que serve assim, principalmente para que o público possa ser guiado da maneira mais harmônica possível durante a exposição, e de permitir a leitura mais fluida possível, né? Então, eu acho que você tentar mostrar o máximo possível de obras não é um pensamento que é muitas vezes eficaz e que traz um resultado positivo. E aí a gente começa aqui, mais precisamente por essa obra que, como você falou na nossa conversa, foi escolhida e foi a primeira obra a começar a exposição, para que o público comece com ela, e queria que você comentasse um pouquinho sobre essa escolha e o porquê dessa foto. O fotógrafo Vladimir Lagrange, ele começa os trabalhos dele como fotojornalista para a principal agência de imprensa
da União Soviética, que era a agência Intertas, que existe até hoje. E em 1959 e em 1962 ele decide então de usar a Praça Vermelha, que até então era um cenário usado para mostrar a potência bélica da União Soviética, e ele usa esse mesmo cenário com um grupo de estudantes que estão saindo de uma formatura e com as pombas que sobrevoam a Praça Vermelha. E esse trabalho tinha ainda o eco das pombas do Picasso e o símbolo da paz. Então ele consegue, de uma maneira completamente despojada, tornar esse cenário, que era um símbolo de uma potência opressora, em um símbolo da paz, né? E foi uma foto que teve uma repercussão muito grande. Ele era super jovem, né, quando fez essa foto, e mostra então já o herói de todos, daquele que vinha a ser o herói em todo o seu trabalho, que era realmente o homem simples, e as cenas do cotidiano na União Soviética, né? E assim como outras cenas, a gente vai dando uma volta por aqui e saber que o cotidiano, ele, por ser retratado na maioria das obras dele, é uma coisa que o público consegue perceber meio que parecido com o nosso cotidiano, independente do lugar onde estiver, né? Uhum. Sim, acho que isso, na verdade, é um fato assim, bem típico dessa exposição, de que como o cotidiano, na verdade, ele transpõe essas fronteiras, assim, não fica restrito. Obviamente, algumas imagens são bastante restritas ao contexto histórico e ao contexto geográfico, mas como que são cenas do dia a dia que poderiam ter acontecido em qualquer país do mundo. E é algo que me impressionou muito também no trabalho do Vladimir Lagrange, que é como, apesar dele ser um fotógrafo que trabalhou para a imprensa, como ele conseguiu ir ainda com uma estética que era uma estética que passava por uma censura muito grande, né, na época, e como mesmo assim ele conseguiu construir uma obra artística com um universo interior muito rico e com uma liberdade, assim, como ele conseguiu guardar essa liberdade nesse contexto, é algo que realmente eu admiro e respeito muitíssimo. E esse período de 59, a partir dessa data, até mais ou menos em que época essas fotografias foram escolhidas? Tem um ano específico, tem um período específico aqui que o público vai encontrar na exposição? A exposição começa então com imagens feitas em 1959 e termina com imagens que foram feitas no início da década de 90, ou seja, com o final da União Soviética, né? Então ele pega justamente essa época do degelo, com a morte de Stalin e Khrushchev, que estava no poder, e termina então com 91, onde realmente tem uma mudança drástica na vida do país e consequentemente na estética do país. O Vladimir Lagrange tem uma particularidade que outros fotógrafos russos não têm, que até hoje ele continua desenvolvendo um trabalho artístico, ele continua fotografando, e mesmo se ele hoje usa meios e uma estética completamente diferente, por exemplo, ele trabalha hoje com a câmera digital, que com certeza para ele foi também um processo muito difícil, porque todo esse trabalho que a gente está vendo aqui é um trabalho analógico. Ele trabalha com cores, mas mesmo assim continua sendo o centro de interesse dele até hoje o homem. Então, assim, e as cenas cotidianas feitas em vários países. Então é uma particularidade que outros fotógrafos não têm. It's a shame the way you play with my emotions. It's a shame the way you mess around with your man. You're like the
aproxima não só o curador do artista, mas o próprio artista do público que vem aqui conhecer as obras dele, né? Claro, sem nenhuma dúvida. Outro fato que eu gosto muito de desenvolver nas exposições é o trabalho educativo com o público infantil, e lá também eu abordo essa questão com as crianças, que realmente percebem, na verdade, de que o porquê de uma obra tá junto com outras, ou o porquê de uma obra tá separada, assim, não sei. A minha formação acadêmica é musical, então durante a expografia eu sempre penso muito como música, assim, porque uma fotografia tá separada, e depois porque uma fotografia tá junto com outra, ou em cima da outra, ou ao lado, realmente como harmonia e melodia. Então acho que e na verdade, se na música existe também essa distância, mas ela é através de som, a gente tem exatamente a mesma coisa na expografia através do espaço. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a exposição Assim Vivíamos, conversa também com o Luiz Gustavo e visita ainda mais um pouco da exposição e vê também o que o público está achando. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí.